Foi suposto ser uma das últimas, se não a última, entrega da noite para mim. Eu estava trabalhando nesta pizzaria chamada Leonardo's. Um dos meus chefes, Frank, estava no turno da noite comigo. Ele escolheria quem fazia qual entrega. Recebemos um pedido para um casal de pizzas regulares. Ele me deu um pedaço de papel com o endereço e o número de telefone da pessoa. Isso foi em 2009. Eu não tinha um celular com GPS, apenas um telefone celular simples. Também não tinha um desses GPS Garmin. Ainda tinha que usar um livro de mapas antigo para me orientar quando fazia entregas. O nome da rua onde essa casa para a qual eu estava fazendo minha última entrega estava era algo como Willows Road. Não consigo lembrar o número da casa, nem o nome fornecido para o pedido, mas lembro-me de ter tido muita dificuldade para encontrar o lugar. Estava em uma cidade muito rural, com nada além de bosques, terras agrícolas e mais bosques. A falta de luzes de rua também não ajudou. Tive que parar algumas vezes e ligar as luzes internas enquanto consultava o mapa novamente. Foi uma situação muito estressante. Sempre que não conseguia encontrar uma casa, estava em uma estrada muito quieta, escura e confusa quando decidi simplesmente ligar para o número no papel que meu chefe me deu. O telefone tocou várias vezes. Parecia que não havia uma secretária eletrônica configurada para ele. Tive que esperar que alguém atendesse. Depois de tocar umas 10 vezes, alguém atendeu e esperei que alguém dissesse o alô. Quando ninguém o fez, eu disse o alô e então uma voz do outro lado disse o alô de volta. Era uma voz baixa, profunda, mais suave. Eu disse o aqui é o entregador de pizza. Estou tendo dificuldade para encontrar o seu lugar. Ele explicou que sua entrada era fácil de perder e parecia apenas uma trilha de terra. Ele falou em um tom muito lento e monótono enquanto descrevia os arredores de sua entrada para me ajudar a encontrá-la. Eventualmente, encontrei. Virei meu carro nesta trilha de terra bastante estreita. Era definitivamente fácil de perder. Levei cerca de 30 segundos dirigindo lentamente com cuidado até que vi esta pequena casa de um andar surgir à vista. Havia um brilho alaranjado fraco vindo de dentro da casa, que podia ser visto por uma das janelas. Estacionei meu carro ao lado do único outro veículo à vista, esta velha picape batida. Peguei as 2 pizzas no banco do passageiro e caminhei até a porta da frente da casa. Procurei por um campainha, mas não encontrei. Então, bati na porta. Ouvi música abafada de dentro da casa. Então ouvi passos se aproximando da porta e depois de talvez 10 segundos, a porta se abriu um pouco e vi um quarto do rosto de alguém. Literalmente, pude ver apenas um dos olhos deles me observando. Eu disse nervosamente: "Ei, você pediu a pizza, certo?" O cara disse: "Oh sim, a pizza." Reconheci a voz da ligação telefônica anterior. Houve uma pausa estranha. Eu não sabia o que dizer, exceto "ou você tem um dinheiro?" Ele disse sim, deixe-me pegá-lo e se afastou da porta. Ouvi seus passos se movendo para outra sala. Tinha uma música muito antiga, dos anos 1930, tocando, tornando o cenário ainda mais assustador e estranho, se já não fosse assustador o suficiente. Então a porta começou a se abrir lentamente por conta própria, revelando mais e mais deste quarto mal iluminado. Tudo sobre o interior deste lugar parecia muito antigo. Havia folhas de metal no chão, presumivelmente cobrindo buracos no chão. O sofá parecia ser de um século diferente. Inferno, todos os móveis pareciam ser. E a música vinha de um toca-discos antigo, daqueles com o grande trompete em cima. Era tudo o que eu podia ver a princípio, apenas dando uma olhada indiscreta dentro do lugar. Mas o que realmente era perturbador era o cheiro. Cheirava a morte lá dentro. Esperei respeitosamente que o cara voltasse com o dinheiro de onde quer que ele tenha ido. Quando passou tempo suficiente para eu sentir que estava ficando estranho, bati na porta aberta, dei uma espiada para dentro e disse: "O senhor." A voz do homem veio de outra sala dizendo sim,
Você se importaria de vir para a cozinha, por favor? Meus colegas de trabalho e chefes sempre aconselhavam a não entrar na casa de ninguém se não fosse necessário. Esse conselho parecia especialmente relevante para esta circunstância. Ouvi o que o homem disse, mas ainda respondiu: você pode repetir isso? Ele repetiu: ou você pode vir para a cozinha, por favor? Entrei e, honestamente, senti que meus pés iriam afundar no chão. O lugar era tão antigo que o chão realmente cedia um pouco enquanto eu andava. Olhei para a direita e vi a entrada da cozinha, de onde vinha a voz. Olhei para a esquerda e havia um corredor estreito que tinha várias portas do lado direito. No final do corredor, havia esse cara com as costas para mim, dançando lentamente de maneira assustadora. O homem estava se sentindo. Não quero dizer que ele se sentiu confiante. Quero dizer que ele estava literalmente se sentindo enquanto se movia de maneira muito perturbadora. Em qualquer outra circunstância, eu riria, mas estava completamente perturbado com o tipo de casa em que acabei de entrar. Virei-me e olhei para a cozinha, ainda segurando essas duas caixas de pizza. Dei alguns passos em direção à cozinha antes de perceber que alguém estava espiando pela borda da parede que separava a cozinha da sala de estar. Era o rosto daquele homem novamente, mostrando apenas um quarto de seu rosto, apenas um de seus olhos espiando para mim. Os únicos pensamentos que tive neste momento foram: o quê? E eu devo apenas sair. Repeti o que disse na porta da frente momentos antes, perguntando a ele novamente se tinha o dinheiro. O homem não respondeu. Ele começou a rir, ou nem sei como descrever, porque o riso era tão profundo e agudo, mas tão sutil e suave. Então ele chamou Randall com uma voz surpreendentemente alta, muito mais alta e com tom mais imperativo do que sua voz suave e monótona anterior. Eu estava no meu limite de estranheza. Virei-me e comecei a andar de volta para a porta da frente. Quando olhei para o corredor enquanto estava prestes a sair, notei que o cara que estava dançando segundos atrás agora estava simplesmente parado lá, olhando para mim. Saí pela porta da frente e a fechei atrás de mim. Voltei apressado para o carro, por algum motivo ainda segurando as pizzas. Joguei as caixas de pizza no banco do passageiro e entrei no carro o mais rápido possível. Ao dar marcha ré para afastar o caminhão de entrega ao lado, fiz questão de olhar para trás para casa. A porta estava totalmente aberta novamente. Meu coração começou a bater ainda mais rápido com o pensamento de que um deles estava do lado de fora do meu carro, prestes a tentar abrir uma das portas. Talvez estivessem, e nunca saberei. Mas consegui tirar meu carro daquela trilha de terra e voltar para a estrada. Tive que voltar para a pizzaria. Liguei para o Frank para contar o que aconteceu. Ele não ficou bravo comigo. Quando voltei para a pizzaria, todos já haviam ido embora. Quando contei o que aconteceu, posso ver honestamente como parece uma situação engraçada ao explicá-la para os outros, mas não foi engraçado nos momentos. O que quer que estivesse acontecendo naquela casa não era normal, e não acho que tinham a intenção de comprar pizza. Tive vários sonhos em que via o rosto daquele homem apenas espiando por trás de uma parede. Depois disso, não entrei em nenhuma casa ou apartamento ao fazer entregas. Tenho atualmente 20 anos, embora na época da história eu tivesse 19. Moro em Newark, Delaware, uma cidade geralmente pequena e tranquila, pelo menos até a época da faculdade chegar no outono e na primavera. Newark é o lar da Universidade de Delaware, uma instituição grande e amplamente respeitada nos Estados Unidos. Também tem a reputação de ser uma grande festa, então quando os universitários chegam, as coisas ficam bem mais animadas. De qualquer forma, trabalho como entregador de bicicleta na Jimmy Joyce, um emprego que ainda mantenho enquanto conto essa história. Este evento aconteceu em uma noite de terça ou quarta-feira na primavera, provavelmente final de abril ou início de maio, mas não me recordo exatamente. Era meu típico turno das 19 horas às 2 horas na Jimmy Joyce.
A loja fica aberta até às 2 horas nos dias de semana e até às 3 horas nos fins de semana, o que significa que somos um dos poucos lugares ainda abertos na cidade além dos bares. Então, muitos universitários bêbados aparecem querendo fazer pedidos. Como era de se esperar, fica bem agitado. As entregas começaram a surgir como loucas, o que era bem irritante, mas significava muitas gorjetas, então sempre aguentei. Esta era a minha última noite trabalhando neste turno e, exatamente quando estava prestes a acabar, surgiu uma última entrega e eu era o próximo da fila para pegá-la. Isso me irritou, já que eu só queria encerrar meu turno e ir para casa dormir. Engoli o incômodo e fiz a entrega, pois não tinha escolha. Conheci a rua de cor e sabia exatamente para onde ir. Devo mencionar que fazemos entregas de bicicleta porque as ruas costumam ficar movimentadas durante a época da faculdade, então, usar bicicletas às vezes nos permite fazer entregas mais rápidas. Pedalei o mais rápido que pude até a casa e cheguei em menos de 10 minutos. Bati na porta com força, mas não houve resposta. Bati novamente, ainda mais alto desta vez, mas ainda nada. Fiquei um pouco irritado quando percebi que, se ninguém saísse, teria que levar o pedido de volta para a loja, o que seria uma perda de tempo. Liguei para o número no recibo, mas ninguém atendeu. Estava prestes a ligar para a loja quando ouvi sons de movimentação vindo de algumas moitas diretamente do outro lado da rua. Pensei que fosse provavelmente o vento, mas decidi olhar de qualquer maneira. Quando o fiz, senti meu estômago afundar e uma forte sensação de pavor me dominou. Vi a figura escura de uma pessoa do outro lado da rua, no quintal de alguém, agachada atrás de algumas moitas. Mesmo que não pudesse distinguir nenhum traço facial, sabia que ele ou ela, embora imaginasse que fosse um homem, e estava me encarando. Meu coração estava acelerado, mas ele parecia não ter percebido que eu o tinha notado. Fingi não vê-lo e bati na porta novamente, ainda não havia resposta. Comecei a ficar mais e mais apavorado, me perguntando se isso poderia ser uma armadilha. Lancei um olhar rápido e vi que a pessoa ainda estava agachada atrás das moitas, me observando. Meu medo intensificou. Quase quis entrar para escapar do homem que me observava, mas pensei que ele poderia roubar minha bicicleta, o que significaria que não poderia mais fazer meu trabalho. Além disso, não sabia se essa pessoa estava armada e se tentaria algo se eu entrasse, o que colocaria nós dois em perigo. Felizmente, ele ficou lá em cima por apenas 1 minuto. Disse que a porta do quarto do colega estava trancada e que ele não atenderia. Neste ponto, eu realmente queria sair dali, então disse a ele que poderia assinar para o pedido do colega. Ele hesitou no início, já que não havia gorjeta cobrada para o pedido, mas uma gorjeta era a última coisa em que eu estava pensando naquele momento. Insisti várias vezes, e eventualmente, ele assinou para o colega. Entreguei a ele e agradeci rapidamente quando ele fechou a porta. Corri para minha bicicleta e subi nela, pronta para sair dali o mais rápido possível, mas assim que levantei o descanso lateral, ouvi o homem de repente se lançar para fora das moitas. Virei rapidamente para minha esquerda e vi o homem agora correndo em minha direção. Consegui ver que ele estava vestindo o que pareciam ser calças jeans, botas e um moletom preto com o capuz sobre a cabeça, e o que eu acho que era algum tipo de máscara no rosto, já que só podia ver seus olhos, e embora não estivesse 100% certo disso, parecia que ele estava segurando uma lâmina em uma de suas mãos. Eu sabia que precisava agir rápido. Não podia dar meia volta porque ele provavelmente me alcançaria antes que eu pudesse escapar. Para piorar, todas as ruas ao redor levavam a becos sem saída. Minha única chance era ir para uma trilha de bicicleta que ficava perto, mesmo que não estivesse iluminada e eu não tivesse luz na minha bicicleta. Eu pedalava mais rápido do que nunca pela trilha completamente escura, observando sombras e ouvindo passos. Felizmente, a trilha não era longa e eu a conhecia de cor. Ainda assim, estava extremamente paranoico naquele ponto e me assustava sempre que ouvia qualquer barulho. Não vi o homem enquanto estava na trilha, no entanto, e consegui voltar para a loja em segurança.
Estava hiperventilando loucamente enquanto tentava entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Não contei ao meu chefe ou colegas, nem liguei para a polícia, já que não tive uma boa visão do homem. Simplesmente peguei minhas coisas, bati o ponto e fui para o meu carro, colocando minha bicicleta no porta-malas. Estava agradecido por ter decidido dirigir naquela noite. Cheguei em casa sem problemas, sem ninguém me seguindo, e foi isso. Nunca mais vi o homem. Não sei o que ele queria, se queria me roubar ou algo pior. Não trabalhei outro turno da meia-noite desde então e agora carrego nunchucks comigo sempre que faço qualquer tipo de turno noturno. Newark não é conhecida por ser uma cidade perigosa, então o fato de isso ter acontecido aqui realmente me mostrou que qualquer coisa pode acontecer a qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer momento, não importa o quão seguro ou perigoso o local possa ser. Costumava fazer entregas para o Uber Eats. Estava tendo dificuldades para pagar meus empréstimos estudantis, então estava me esforçando para ganhar o máximo de dinheiro possível. Ainda morava com meus pais na época. Era tarde da noite e eu estava pegando um pedido de algum restaurante de fast food em Wilmington, Carolina do Norte, e entregando em uma casa cerca de 20 minutos de distância. Frequentemente fazia entregas tardias no Uber porque o pagamento era maior e eu podia realizar mais entregas sem trânsito. Já estava a caminho do endereço, deixando a área residencial mais movimentada de Wilmington e indo na direção da parte mais tranquila, com todas as florestas e fazendas. A maioria das estradas por lá estava completamente escura e sem outros carros naquela hora da noite. Virei da estrada principal para uma estrada lateral com uma placa de o caminho sem saída. Era a estrada para onde as direções me levavam. Fui até a última casa nesta rua. As luzes de quase todas as casas no trecho estavam apagadas. Estava tudo completamente escuro, até mesmo na casa para onde eu deveria entregar a comida. Tive que manter os faróis do carro ligados só para enxergar alguma coisa e para não tropeçar em nada. Também estava usando a lanterna do meu celular para navegar até o alpendre daquela casa. Não estou mentindo quando digo que não havia uma única luz acesa. Até senti a grama alta roçando nas minhas canelas enquanto caminhava até a porta da frente. Isso não parecia certo. Apertei o botão da campainha, mas não ouvi nenhum som, então bati na porta. O cliente havia preferido a entrega sem contato, o que significava que eu teria que realmente entregar a comida fisicamente a ele ou ela. Mandei uma mensagem para o cliente pelo app do Uber Eats dizendo que estava na porta da frente e pedi para ele confirmar o endereço. Ele leu imediatamente e respondeu: "Me dê um segundo." Respondi com ok. Esperei na escuridão olhando as janelas da casa, esperando que alguma luz se acendesse lá dentro. Pensava, e não tem como ser a casa certa. Voltei a perguntar a ele se poderia digitar o endereço novamente. Ele começou a digitar e demorou um pouco antes de enviar uma mensagem dizendo: "Vejo você. Você está na casa certa." A próxima coisa que percebi foi que não havia carros em lugar nenhum. Isso não fazia sentido. Pedi ao cliente que confirmasse que tipo de carro ele via lá fora. Ele respondeu que via a minha luz. Isso praticamente confirmava que eu estava no endereço correto, mas não tornava as coisas menos suspeitas. Comecei a me afastar lentamente da porta da casa só porque não queria estar em cima dela quando a abrissem, mas a porta nunca se abriu. Por mais que eu mandasse mensagens para o cliente no aplicativo do Uber Eats, começava a suspeitar de que isso era algum tipo de golpe para conseguir comida de graça. Foi então que ouvi uma voz vindo de fora, na escuridão ao meu redor. Era a voz de um homem chamando: "Zaki." Comecei a acenar minha lanterna para todos os lados, tentando ver quem tinha dito aquilo. Disse em voz alta: "Vou deixar a comida no alpendre da frente." Não sabia com quem estava falando nem conseguia vê-los. Estava aterrorizado, achando que ia ser atacado. Por isso, voltei até o meu carro, não querendo chamar atenção correndo.
Quando cheguei ao carro, ouvi um som distintivo de vazamento de ar que reconheci imediatamente como o som de ar vazando de um pneu furado. Olhei e vi que os 2 pneus do lado esquerdo do carro estavam furados e vazando ar. Só pude supor naquele momento que os 2 pneus do lado direito também tinham sido furados. Entrei no carro e tranquei as portas primeiro. Todos os 4 pneus mostraram avisos de baixa pressão de pneu no painel. O pânico começou a se instalar. Estava decidindo se ligava para a polícia e esperava no carro ou se corria para uma casa próxima na escuridão. Estava prestes a escolher a segunda opção quando desliguei os faróis do carro e estava prestes a sair do carro, mas percebi alguém do lado de fora da minha janela. Gritei o mais alto que pude e então percebi que havia pelo menos 4 pessoas do lado de fora do meu carro, uma em cada janela. Todos estavam usando máscaras cobrindo o rosto. Eu estava cercado. Um deles gritou para eu sair do carro agora. Não sabia se algum deles estava armado ou não e sabia que, se estivesse, até eu ligar o carro e tentar fugir com 4 pneus furados, já estaria morto. Gritei pela janela perguntando se eles só queriam me roubar e um deles disse que se eu desse tudo o que tinha, me deixariam ir com corda. Concordei em fazer isso e destranquei a porta. No momento em que fiz isso, o cara do lado de fora abriu a porta e me puxou com força para fora. Neste ponto, fui espancado e chutado por pelo menos 3 dos caras. Eles pegaram tudo de mim, meu smartwatch, meus sapatos, minha carteira, meu telefone e até algumas coisas do porta-luvas do meu carro. Fui deixado no chão enquanto quantos homens estavam realmente ali fugiam para a escuridão e eu estava sozinho. Apaguei a partir daqui. A próxima coisa que me lembro é de acordar, provavelmente meia hora depois, ainda deitado na grama ao lado do meu carro. Eles tinham até roubado minhas chaves. Consegui me levantar e me guiar até a fonte de luz mais próxima que consegui encontrar à distância, que era uma pequena casa lá em cima na rua, mais perto da estrada principal. Toquei a campainha algumas vezes até que alguém atendeu através da porta fechada. Eu disse que fui ferido e roubado e precisava usar um telefone. Felizmente, a mulher concordou em ajudar e me permitiu usar um telefone para ligar para a polícia e depois para a assistência rodoviária para rebocar meu carro. Por fim, liguei para meu pai. Depois que a polícia chegou, fui levado de volta para o meu carro e eles fizeram uma breve investigação e pegaram o máximo de informações que pude dar. Depois que meu carro foi rebocado, meu pai veio me buscar e me levar para casa. Saímos depois que meu carro foi rebocado. A última localização do meu telefone foi na rua do incidente e não foi ligado desde a noite anterior, o que significa que provavelmente destruíram o telefone. No dia seguinte, forneci ainda mais informações para alguns detetives sobre minha conta no Uber Eats e eles conseguiram rastrear rapidamente a conta do cliente de volta para um cara chamado Logan, que, resumindo a história, alegadamente perdeu seu telefone e carteira, e quem encontrou ou roubou foi quem chamou a entrega do Uber Eats com a intenção de me roubar. Basicamente, o que estou dizendo é que quem fez isso comigo saiu impune. A casa onde eles armaram isso era uma casa vazia à venda. Os pneus do meu carro estavam cobertos pelo seguro, mas tudo mais eu tive que arcar com a perda. Foi uma lição dolorosa e cara, mas também valiosa para não ser tão ingênuo nunca mais. Parei de fazer entregas por alguns meses, depois voltei a fazer entregas durante o dia.